Lockdown. Salve! Esse aqui é o primeiro episódio do projeto chamado Cineminha. Se você não tá entendendo nada, esse curta que você acabou de ver é um curta-metragem que a gente filmou em 2021 e agora a gente vai fazer uma rodinha de conversa, um bate-papo bem rápido aqui, falando um pouquinho mais sobre curiosidades e como foi gravar esse curta. Eu tô aqui com o meu amigo Vini Piran, mais conhecido como Penharanda. Esse era o nome antigo do 21. É, né? Então, ele é só Penharanda agora, gente. Eu falo só Penharanda. Eu também combinei com você. Você quer se apresentar? Não, tá ótimo. Então tá bom. Então vamos começar. Você pode me chamar de Vini também, se você me chama assim. Esse é o Vini, mais conhecido no audiovisual como Penharanda, um dos maiores e melhores diretores de fotografia que eu conheço. Talvez porque seja o único. Não, tem mais? Tem mais. Tem mais. É, mas o Vini é um dos melhores, com certeza. Eu sou o melhor. Já falou, tá falado, tá gravado. Lá em 2021 a gente gravou esse filme Fora de Serviço. O roteiro foi finalizado no dia 8 de abril de 2021. E o roteiro foi finalizado um dia antes da gente filmar, de fato. Ou isso daí é o próprio dia da gravação, porque eu acho que você tava alterando coisas. Pode ser, porque ele coloca o modificado, né? Pode ser.
Então a gente gravou esse filme em 2021. Eu lembro que eu tinha começado a trabalhar, e aí eu tava no interior, aí eu vim aqui pra São Paulo, e aí eu tava preso em casa. Aí por isso Entediado. mas tipo, já estavam rolando trabalhos. Sim, já tava começando a liberação da pandemia. É. Exato. Mas tudo com teste. E aí eu tinha acabado de fazer um teste, E eu também. e a gente se cagando de medo, eu falei, tá bom. Se cagando de medo, mas ainda com muita vontade de fazer alguma coisa, porque eram tempos sombrios, né? A gente não sabia exatamente o que ia acontecer do mundo. E logo que deu a pandemia, assim, acho que em dezembro a gente tinha começado a fazer uns projetos nossos, assim. Foi. Tinha feito garrafa térmica, Verdade. e aí eu tinha ficado muito animado com esse projeto do garrafa, porque tinha ficado muito lindo. Eu tava finalizando ele na pandemia, que foi quando a gente conseguiu, e aí, sei lá, tava com uma vontade imensa de fazer alguma coisa. E você tinha comprado a câmera também, né? Tinha acabado de comprar câmera, foi verdade. E você Tinha tava afim de usar. eu tava afim de experimentar. usar, tava assim, uma vontade imensa de usar. Um belo dia o Vini me ligou falando, amigo, como é que você tá? Pandemia? Eu também tô entediado, não sei o que vai acontecer com o mundo, mas tô com vontade de criar. Vamos criar uma coisa? Tipo, daqui 2 dias, que é o dia que eu tenho livre, ou enfim, você tava em São Paulo, não sei. Eu falei, amigo, eu não tenho nada em vista, nada planejado, mas vou criar alguma coisa. Fui pra casa, estava em casa. Me tranquei no quarto, comecei a escrever uma ideia maluca e saiu o Fora de Serviço, que eu acho que é bem pessoal e fala bastante sobre esse momento pandêmico, né? A gente tá preso nesse ciclo, tá preso em si mesmo, tá criando armadilhas na sua própria cabeça, enfim. Então, esse filme, ele fala muito sobre o momento que a gente vivia ali e ele é criado de uma forma muito experimental, né? Da nossa parte, assim. Foi, tipo, o roteiro é bem rascunho, e aí a gente começou a inventar brisas dentro das brisas. Eu lembro que começou você catou uma fita prata. Foi. E aí que começou, o que é isso daí? Quem que é esse cara? E aí a gente inventou a gente inventou um final primeiro, eu acho que era... e se esse cara for o cara que um subiu de escada e o outro foi de elevador? E aí o tempo... O tempo muda, né? o tempo, tipo, sei lá, enquanto o cara tava subindo nessa outra realidade de escolha, é o cara que chegou primeiro no elevador. Pode crer. Esse filme, ele tem, para além de falar de uma realidade que a gente tá vivendo, ele é experimental nesse lugar de roteiro também. Na primeira vez que eu escrevi, eu lembro de ter pensado justamente nessa coisa de tempos paralelos, física quântica, sabe? Sim. Outros tempos que coexistem. Mas aí depois isso vai se alterando, enfim. E é engraçado depois de lançado, né, e de mostrado, quando a gente mostra para algumas pessoas, é interessante ver como elas percebem o filme, né? E eu acho que a gente não tinha essa necessidade de criar alguma coisa fechada, e eu fiquei muito surpreso como é que funcionou, né? Funcionou. Todo mundo que eu mostrei achou muito, muito massa, mesmo às vezes não entendendo a mesma coisa que eu, às vezes não entendendo nada, tipo, gostou da cronologia que a história foi seguindo, assim, tipo, dá uma engajada, você fica curioso para o que vai acontecer, porque o cara começa a fazer várias bizarrices, fala, nossa, que merda que ele tá fazendo? Tipo, ele catou toda a sujeira e joga fora. Ele tá, tipo, tacando fita nas coisas, e aí, sei lá, um bando de maluquice, mas que a cronologia ficou super curiosa, foi interessante. Né? Total. Eu não sei, mas nesse tempo criando filmes e vídeos, eu tenho percebido o quanto o suspense ele é parte da minha linguagem, tá ligado? Sim. Eu amo um bom suspense, eu amo Também. criar deixar o espectador, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Pra onde esse filme vai me levar? E aí, quebrar expectativas o tempo todo. Acho que esse filme é um pouco sobre isso também, né? Você nunca sabe direito o que tá acontecendo, até de repente você entender o que tá acontecendo, sabe? Tem uns 8 plots. Vários plots, exato. Bom, eu acho que esse filme, ele marca esse início. Ele é o primeiro roteiro que eu escrevi, oficial, que fez parte desse processo de escrever o roteiro, de discutir a ideia, de ir pro set, de filmar e de colaborar também, porque foi muito colaborativo. Eu falei, Vini, eu tenho essa ideia desse personagem, eu já sei mais ou menos como eu vou atuar. Filma aí, mano. A gente foi inventando, vamos fazer assim, vamos gravar o aspirador, vamos fazer que é noite, 1 hora, tipo, foi inventando. A gente fez um dia. Foi um dia. Vamos mudar de câmera, vamos falar um pouco daquela ali, ó. Sim. E aí, eu acho que, assim como esse projeto, o Fora de Serviço é muito experimental
E ele parte desse lugar de vontade de fazer algo diferente e criar. E aí eu acho que a gente pode... Deixa eu ver, para onde que a gente vai agora? Falar da nossa estrutura, que era nenhuma? Vamos falar da nossa... Boa. Acho que a gente pode entrar nesse assunto de estrutura. A estrutura física, porque o roteiro ele se deu a partir do espaço que a gente tinha, então... Sim, um curta de apartamento. Um curta de apartamento, que era o que tinha, pandemia, não tinha como sair muito, enfim. A gente fez adaptações no roteiro, então o filme começava com esse personagem entrando na portaria, só que por se tratar de um tempo pandêmico e aqui no meu prédio provavelmente eu teria que pedir autorização para que isso acontecesse e eu tava muito noiado para interagir com qualquer outra pessoa. E as coisas são complicadas, você sabe, quando precisa pedir autorização é um caos. Tanto é que a gente chegou no último take lá de gravar o elevador, aí tipo já estavam querendo cancelar, a gente vai parar de gravar. A gente fez meio que não podia ficar circulando, na surdina, Mas é legal como eu tenho constatado isso até com o YouTube, de como se adaptar o roteiro pro que tem, às vezes é a melhor opção, assim, sabe? Tipo, esse plano mesmo aqui na escada, ele não estava previsto e ele aconteceu e pra mim é uma das imagens mais bonitas, assim, do filme. E com uma bela de uma gambiarra, né? Que era tipo... Uma bela gambiarra. Foi o tripé alto ali, é que esse tripé ali em cima, ele já tem um sisteminha ali. Mas a câmera era uma câmera pesada, a gente só apoiou ali meio de qualquer jeito, eu fiquei segurando. É verdade, né? Foi, ficou o tripé assim com a perna levantada. E aí a gente só tava, sei lá, com uma câmera, que era uma câmera boa. Qual que é a câmera? Acho que é legal a gente falar. Com a Ursa Mini Pro. É uma câmera antiga já, tem 5 anos essa câmera. Mais de 5 anos, ou 6 anos essa câmera, mas tinha uma câmera muito boa. A gente tava com um kitzinho de 3 lentes, pequenininhas, tipo vintage. E um tripé, uma luz e um microfone. Só tinha uma luz. É isso. O filme não tem muito diálogo, né? Então a parte de som, um microfone resolveria super. E era um microfone direcional, né? Acho que a gente gravou tudo no dia. Eu acho que teve, tipo, sei lá, 3 foleys. Eu acho que foi mais, tipo, você adicionou a TV, a Nath falando lá no final. E aí tem isso, né? De estrutura de filmagem no dia a gente tinha esse espaço e esse equipamento disponível e muita vontade, muita força de vontade. Eu editei o primeiro corte, depois o Vini veio e deu uma refinada, porque na época eu lembro que o meu olhar estava muito voltado para rede social e para o dinamismo das coisas, e a gente estava fazendo cinema, então eu lembro que os primeiros cortes eles eram muito tá. E o Vini falou, não, vamos acalmar aqui um pouquinho, vamos tirar um pouco dessa loucura, deixar um pouco mais calmo, porque é cinema, é uma outra linguagem. Mas ficou Ficou uma coisa... Nas viradas, eu lembro que usei a base. Aí você finalizou junto comigo, a gente se juntou de novo, porque demorou esse processo de edição. Tipo, Demorou. Foi um aninho aí? Foi mais. Porque também tem uma coisa que a gente gravou com uma Ursa Pro, não sei o quê, só que o meu Mac, ele era um Mac de 2011. Sim, aí eu te mandei proxy pra editar, mas eu finalizei. Finalizei a cor. Mas eu lembro que tinha alguma coisa que demorou pra gente fazer. Acho que foi isso. A gente finalizou. E aí a gente não fez nada com ele por um bom tempo. E aí quando foi lançar, que a gente botou nos festivais, eu peguei e dei uma afinada melhor ainda. Boa, acho que é isso. Perfeito. Legal, a gente falou da parte de produção, falou da estrutura. Acho que a gente pode falar um pouco do que foi, como foi o pós disso, assim, né? Depois que a gente tinha o filme pronto, o que a gente fez com ele. Basicamente, a gente subiu ele numa ferramenta chamada Film Freeway, que é uma ferramenta de... Eu posso chamar essa ferramenta? Tipo um LinkedIn de submissão de festival. É isso. Só que em vez de se inscrever para vagas, você se inscreve para os festivais. E aí você tem 300 grátis e uns 50 pagos. Isso. E essa plataforma é isso. Sobe o filme, coloca a sinopse, quem participou, você cria uma ficha completa desse filme, esse perfil desse filme. E aí você pode submeter ele a alguns festivais. Festivais tipo... Cannes, New York Festival, Motherfuckers, ou até uns festivais mais indies, né? Que não são pagos, porque esses outros maiores eles estão todos pagos, tem uma taxa de, sei lá, $50, $20, $10, enfim. Na época
Tinha pré-inscrição também, tinha uns que a gente foi até pré-selecionado. E aí era baratinho, sei lá, era $5, acho que um de Portugal lá. E aí se fosse rolar, aí rolava uma taxa maior. Perfeito. A gente se inscreveu para uma boa quantidade, acho que uns 30 festivais. Foi. Desses 30, a gente selecionou uns 5 pagos, mas também pagos... Gastou pouco. R$200. Gastamos uns R$200. Foi 200 conto, eu lembro que era tipo, 200 conto. Aí, tipo, eu tinha recebido um cachê lá E rolou. recente, eu falei, vai. Boa. Vai. E aí a gente se inscreveu para esses festivais, a gente foi selecionado para alguns, fomos semifinalistas em outros. Sim, o de Portugal foi semifinalista. Só não foi pra exibição real, mas teve um na Itália que foi, que passou lá, só que era pequenininho, a gente falou, não vamos até, tipo, não tinha um que era lindo, de... tinha um em Portugal que era assim, tipo, stand da Heineken, parece um festival de música. Eu falei, Rafa, se a gente for selecionado pra esse, a gente vai, não interessa, a gente vai, mas aí esse daí não rolou. Mas enfim, eu acho que é legal mostrar esse processo de como a gente fez a coisa acontecer da forma que deu pra fazer e, enfim, divulgou ele e subiu em festivais da forma que deu um ótimo retorno. E deu um ótimo retorno nossa, legal, fiquei né? impressionado. Tipo, umas coisas internacionais e que a concorrência, o que tava também selecionado era bonito. Que foi. Eu tenho muito orgulho desse filme. Tipo, foi eu e você, um por de apartamento e a gente ficou... E a gente arrasou. Arrasou, Eu gosto muito desse filme. Também gosto muito desse filme. De como ele é filmado, do roteiro, de tudo. E ainda mais considerando a forma que foi feito, assim. Extremamente colaborativo, extremamente na parceria, extremamente na amizade. Sim. É bom que é processos também, né? Eu acho que o mais complicado de tudo não foi fazer, não foi editar, foi, tipo, soltar, assim. Mais processos internos, né? Sim. Porque, sei lá, submetendo filmes freeway é, tipo, 10 minutos. E aí, sei lá, tô com também outros 2 curtas lá que tá tudo preenchido e eu não fui lá e apertei o botão. É isso. Mas eu acho que os processos internos são as coisas mais de gerar um movimento, né? Tipo, a gente já tava com muita vontade, então pra começar não foi difícil. Às vezes pra começar é difícil, mas dessa vez foi tipo, a gente tá com muita vontade. Se a gente não fizer, a gente vai explodir. Exato. E aí a gente fez, só gravou. Editou rapidinho também. Eu rapidinho, lembro que naquela semana eu falei, vou editar agora, porque se eu não pegar agora, eu não vou fazer. E o primeiro corte fiz, e aí a gente logo já seguiu o processo. Mas eu acho que é aí que fica o grande ensinamento, assim, a grande lição de moral desse vídeo, que é faça, tá ligado? A gente ainda tinha o privilégio de ter uma puta câmera legal, enfim, ele trabalha com isso. Eu tinha acabado de investir pra dar um up na minha carreira, assim. Mas tenho feito várias coisas com o celular ultimamente, tá em grandes produções. Sim, um amigo falou que queria fazer um curta com o celular, se ele brisar nessa, eu faria também. Eu acho que tá nesse momento que não tem tanta diferença, assim. Sim. Esse filme, acho que ele marca essa transição pra gente. Eu, nessa fase de ator, querendo produzir coisas, querendo estar em projetos, mas ainda não acessando o produtor de elenco, enfim, e era a pandemia também, tava tudo muito difícil, então eu falei, vou produzir minhas próprias coisas e vou botar minha cara aí pro mundo. E o Vini investindo na carreira, comprando uma câmera, querendo entrar nesse lance de ser diretor de fotografia e experimentando, né? Fazendo acontecer, se colocando aonde a gente gostaria de chegar. Eu como ator de cinema e ele como diretor de fotografia. E hoje, depois de muito tempo, a gente vê o quanto a gente evoluiu, né? Eu já tive em produções maiores, Vini também trabalha com isso, enfim. É muito legal ver isso. Eu lembro que eu tinha comprado, eu pensei, nossa, fudeu, pandemia, né? Nossa, já era. Só que aí toda vez que eu me respaldava no que eu tinha pensado, se nada der certo, vou usar pra fazer uns curtas. Perfeito. E é isso, É isso. Fora de Serviço, esse filme que você viu aí, a gente tem muito orgulho, foi muito legal. Eu espero que esse novo projeto aqui, Cineminha, faça algum sentido. Foi muito gostoso esse bate-papo. Eu não imaginava que ia ser tão gostoso assim. Obrigado. Te amo, cara. Cara, esse moleque é muito foda. Se eu tô aqui hoje fazendo YouTube, tem muito dedo desse moleque aqui. Te amo muito, isso é muito foda. Te amo, lindo. E, bom, obrigado se você chegou até aqui. Não esquece de curtir, se inscrever e comentar. E seguir a gente nas redes. Eu sou o Rafael Américo, Rafa Américo Rafa. Vini tá como Penharanda no Instagram, vou deixar escrito aqui em algum lugar.
E é isso. Vamos dar tchau pra câmera lá de cima? Tchau, tchau. Valeu! Valeu! Nossa, tem uma coceira no final. Caspa, né? Caspa. Vem cá, Ju. Termina, né?